A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Joel capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Capítulo 3, versículo 11. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. A Bíblia é um relato de duas histórias: a história do homem, a história humana, e a história de Deus, a história divina. A primeira é como uma casca exterior, a segunda é como um miolo dentro da casca. Nos profetas menores, a história humana está claramente definida e é representada pelos 4 tipos de gafanhotos mencionadas em Joel capítulo 1, versículo 4. A história divina dentro da história humana também é revelada em grande pormenor. A história divina, como o mistério divino do Deus triuno na humanidade, começou na eternidade passada com o Deus eterno e a sua economia eterna. Ela continua com a encarnação de Cristo, com a sua morte, sepultamento e ressurreição para a propagação da redenção de Deus e salvação a todas as nações da terra, com derramamento do Espírito consumado para produzir a Igreja como a expressão coletiva do Deus triuno, com a sua segunda vinda como desejado das nações e como sol da justiça, com o seu regresso com os vencedores como seu exército, para derrotar o anticristo e o seu exército, e com o reinado em Sião, no reino milenar. Por fim, o reino se consumará na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra pela eternidade. A Nova Jerusalém será o passo final, o passo consumado da história de Deus. A Bíblia demorou aproximadamente 15 séculos a ser completada por mais de 40 escritores. O primeiro escritor foi Moisés e o último foi João. Podemos dizer que a Bíblia é a autobiografia de Deus, porque é um livro acerca de Deus escrito pelo próprio Deus através de um determinado número de escritores movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, na íntegra, é uma história do Deus triuno. A história de Deus se tornou a nossa história porque Ele está em união conosco. Podemos ilustrar isso com a união entre um marido e uma esposa. A Bíblia é a história de Deus em união conosco. Ele é o nosso marido em nós. Como seu povo escolhido e redimido, somos a sua esposa. A vida cristã é uma vida em união com Deus. O Novo Testamento diz que Cristo, como corporificação de Deus, é o marido e que a igreja é a esposa. Apocalipse 19 fala sobre as bodas de Cristo e sobre a ceia das bodas. Apocalipse 21 e 22 mostram a vida matrimonial na eternidade entre o Deus corporificado em Cristo e o seu povo escolhido e redimido. Assim, quando tocamos a história de Deus, tocamos a nossa vida cristã. A vida cristã é a vida de uma esposa que se casou com o Deus triuno. O nosso Deus tem uma história, e a parte mais maravilhosa da sua história é a história da sua união com o homem. Até mesmo no Antigo Testamento, Deus referiu-se a si mesmo como marido e ao seu povo como sua esposa. A vida matrimonial que Deus desejava ter com seu povo no Antigo Testamento é concretizada no Novo Testamento. O Deus triuno é eterno. Ele não tem início.
Dentro de si mesmo, o Eterno fez uma economia. Segundo sua economia, Deus deseja trabalhar-se no homem para ser um com o homem, ser a vida do homem, suprimento de vida e tudo, e ter o homem como sua expressão. A intenção de Deus em sua economia é ter uma entidade coletiva composta de Deus e do homem, para ser sua expressão pela eternidade. Esta história divina começou com Deus eterno e sua economia.